Salve pessoal, tudo bem? Parecia impossível, mas o laboratório 14 chegou, né? O nosso último laboratório, mentira, tem um laboratório extra logo em seguida, tá? Então, nosso penúltimo laboratório parecia impossível, mas vencemos, né? E estamos aqui então. Que tema que eu escolhi? Empecilhos para a universalização do acesso ao saneamento básico no Brasil. Muitos de vocês já fizeram esse tema por conta do simulado extra que nós tivemos aí na escola. Mas por se tratar de um tema muito importante, né, esse tema é uma aposta, sempre estou falando desse tema como uma aposta, eu resolvi colocar como laboratório para que mais pessoas pudessem fazer essa temática, tá certo? Bem, o primeiro ponto é nós entendermos o que é saneamento básico. Saneamento básico compreende aí 3 serviços, né? A questão da água tratada, a coleta do lixo e, consequentemente, as redes, né, de esgoto. Então, é esgoto, água, coleta de lixo. Isso compreende o saneamento básico. O próprio tema está dizendo, a frase tema está dizendo, que há empecilhos, né, ou seja, obstáculos, né, problemas para a universalização. O que é universalização? Todo mundo ter acesso ao saneamento básico. Então, significa que há problemas para que todos tenham acesso ao saneamento básico. Bom, primeiro grande problema, passando adiante aí na tela, é a raiz histórica. Qual é a raiz histórica? A raiz histórica é o fato de que a industrialização do Brasil foi muito acelerada, todo mundo sabe disso, né? O Brasil é um país que cresceu num processo de muito aceleramento. Nesse processo de muito aceleramento, as cidades, né, foram ali surgindo de maneira espontânea. A nossa industrialização não foi planejada, como foi a de outros países, nós aceleramos o processo. E nesse sentido, então, as cidades surgiram de modo espontâneo, sem planejamento. Logo, o saneamento básico não chegou a todos os lugares da mesma maneira, principalmente nos locais de ocupação irregular, como são, né, as favelas, as áreas periféricas dos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que tem grandes favelas, que tem grandes espaços de moradia irregular. Então, o primeiro ponto que vocês podem tratar aí é a raiz histórica, que vai falar da urbanização brasileira, que foi acelerada e sem nenhum tipo, né, de planejamento prévio, tá certo? Bom, passando adiante, podemos dizer que existe um problema que envolve a negligência do Estado. O que seria a negligência do Estado? A negligência do Estado está no fato de que, durante muito tempo, saneamento básico foi um jogo de empurra entre estados, municípios e governo federal. Ficava um empurrando para cima do outro de quem era a responsabilidade por investir. Demorou muito tempo, então, para que batessem o martelo e entendessem que a responsabilidade primária pelo saneamento básico é das prefeituras. Então, podemos dizer que há uma negligência do Estado no que diz respeito a fazer, né, as prefeituras gerirem o lixo, né, o esgoto e o tratamento da água para todas as pessoas, né, as prefeituras falhando um pouco nesse processo, né, de gerenciar o saneamento básico. Há uma possibilidade também de falarmos como uma outra possibilidade, uma terceira tese, que seria a ignorância social. O que é a ignorância social nesse processo? É o fato de que muitas vezes a população, de maneira completamente incivilizada, dispersa o lixo em espaços inadequados. O brasileiro, né, infelizmente, tem essa fama de ser incivilizado, de tacar lixo em locais que não deveria. Infelizmente, nós temos essa fama de sermos, né, um país de pessoas mal educadas, mas a população que muitas vezes dispersa o lixo sem se preocupar, né, em minimamente separar o lixo. Até hoje tem gente que não sabe nem as cores da coleta seletiva. Quer dizer, as pessoas, mesmo diante desse processo aí, da dimensão, da importância que tem, não entendem que quando eu disperso o lixo pelo meio da rua, na primeira possibilidade de chuva forte, aquilo pode entupir, né, bueiros, vias e gerar alagamento nas casas, né, e criar problemas aí
como as doenças, né, leptospirose, as verminoses, né, todas as doenças que vêm da falta de saneamento básico. Então, vocês têm 3 vias, né, para tratar nessa redação. A primeira via é a via de caráter histórico, que no meu ponto de vista tem que focar na questão do crescimento desordenado das cidades brasileiras e da dificuldade de uniformizar o acesso ao saneamento básico por conta, né, das áreas de difícil acesso. Depois, a falta de política pública do Estado, né, um investimento muitas vezes insuficiente nesse tipo de serviço. E a outra parte que vai envolver a população, né, vai envolver ali a população que muitas vezes não age de maneira civilizada, de maneira preocupada, né, no manejo do próprio lixo que produz, tá certo? Bom, na tela seguinte nós temos os repertórios que vocês podem tratar. Da história, eu estou sugerindo o êxodo rural, né, com a industrialização aí do Brasil. Da literatura, eu estou sugerindo o Cortiço do Aloysio Azevedo, que vai falar sobre moradia irregular, né, como o próprio nome está dizendo, Cortiço. Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, também chamado de Diário de uma Favelada. Ela vai mostrar toda a dificuldade que é viver na favela e, consequentemente, local onde falta saneamento básico. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Tema muito, muito, muito importante, Vidas Secas, né? Fabiano, sua família perambulam o tempo inteiro buscando água, buscando, né, um espaço digno para viver. Direito, né? Constituição de 88, artigo 3 vai falar do respeito à dignidade humana, artigo 5 vai falar do princípio da igualdade, artigo 6º vai falar do direito à saúde. Então, esses 3 artigos, 3, 5 e 6, são muito importantes para poder usar nessa redação. Da TV, estou sugerindo aqui o OLI, que é um repertório central, né, para falar sobre qualquer tema ambiental, o robozinho que vai no planeta, né, entupido pelo lixo. Ilha das Flores e Lugar de Toda a Pobreza colocam a gente para poder pensar um pouquinho sobre a questão do consumo e da dispersão do lixo. Avenida Brasil, a novela, a narrativa se passa no lixão, né, onde boa parte da trama acontece. E Parasita, né, um filme coreano premiado em vários lugares aí, que vai mostrar a problemática, né, da falta de saneamento básico e da pobreza, né, os vetores de pobreza que vêm a partir daí. Na tela adiante, os repertórios que nós utilizamos, né, quase sempre aí para as mesmas teses. O Hegel, para tratar do processo social sendo histórico, Dimenstein com a cidadania de papel, Rousseau com a teoria do contrato social para falar do papel do Estado, Bourdieu e a Hannah Arendt, né? Bourdieu para falar do hábitos e a Hannah para falar da banalidade do mal, no que diz respeito aí, basicamente, a população, né, ignorantemente dispersando lixo, né, pelos espaços, sem se preocupar exatamente com aquilo que pode vir a acontecer. Tá certo? No meu ponto de vista, é o Estado e mais um dos outros pontos. Eu faria o Estado e a raiz histórica e o Estado, né? Pessoalmente, deixaria a ignorância social como uma última opção, mas se alguém quiser trabalhar com essa tese, não há problema nenhum, mas não acho que vocês tenham que deixar o Estado de fora, porque é um ponto central dentro dessa discussão, tá certo? A proposta de intervenção, obviamente, né, vai trazer as prefeituras. As prefeituras, elas têm que melhorar, né, o serviço de coleta de lixo, tratamento de água, de rede de esgoto. Isso pode ser feito ali junto, né, com parcerias da iniciativa privada, e o objetivo é assegurar a saúde da população. Lembrando que falta de saneamento básico gera muitos problemas de saúde para a população, tá certo? E das prefeituras, né, a gente também precisa esperar que eles entendam, né, já na perspectiva do detalhamento, a responsabilidade que ele tem pela gestão dos municípios brasileiros, né? Então, se a responsabilidade por lei hoje é primária das prefeituras, elas precisam assumir isso. E uma outra via, já na tela adiante ali, vai falar um pouquinho sobre o Ministério do Meio Ambiente, que ele pode, né, direcionar aí para a população a maneira como elas precisam fazer uma gestão correta, né, do lixo, o perigo que tem, né,
estar exposto ao esgoto e também a importância do consumo da água tratada. Seria uma medida mais conscientizadora, né? No sentido de ensinar para a população realmente esses fundamentos básicos, como separar o lixo, a importância de só consumir água filtrada e também o perigo que há em estar próximo das redes, né, abertas ali de esgoto, tá certo? Sem dúvida é um tema muito importante, passeia por 2 eixos temáticos, né? Essa é uma discussão que tem a ver com saúde e tem a ver com meio ambiente, tem a ver com meio ambiente, tem a ver com saúde, mas ao mesmo tempo tem a ver com cidadania, porque saneamento básico está previsto na Constituição, então, sem dúvidas, vale muito a pena aí vocês fazerem esse laboratório com o melhor de vocês, porque isso tem muito a cara da prova do Enem, tá certo, galera? Boa redação para vocês, já está acabando os nossos laboratórios, tá bom? Forte abraço, até a próxima.